E aí, pessoal, vamos lá? Fala pra mim aí se vocês estão me ouvindo. Só compartilhar aqui o link. Tá me ouvindo agora aí? Fala pra mim. Beleza. Ou então quer dizer que vocês não estavam ouvindo nada desde o início? Então vamos ter que começar de novo, né? Leitura? Então bora lá, iniciar de novo. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Os lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. Então, o que é que eu estava falando? Que a sabedoria do capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 10, é um convite à sabedoria. Beleza? Então, a sabedoria está nos convidando ao quê? A obter sabedoria. Do capítulo 11 ao capítulo 24 é os códigos dos sábios. E do 25 ao 31 é a conduta dos reis. Beleza? Então vamos lá. Então, esse é o chamado da sabedoria. E a gente viu em outro provérbio que a sabedoria, ela clama em praça pública. Então, aqui, o que está falando? Do versículo 1 até o versículo 3, está nos falando que a sabedoria está em todo lugar. E agora já não é mais só a sabedoria. O discernimento ergue a sua voz. Por quê? Vamos lá, de novo. Estava sem áudio. A gente tem o passo, tem os 5 passos, que o quinto é a sabedoria. Então, a gente está aqui adquirindo conhecimento, tendo o entendimento, tendo o discernimento, a aplicação e a sabedoria. Beleza? Então, esse processo todo que a gente está vivendo é o processo para a gente chegar na sabedoria. Então, como é que a gente acessa a sabedoria? E ela está onde? Ela está em todo lugar. Inclusive dentro de cada um. Por quê? Eu não sei se você sabe. Deixa eu achar o versículo aqui para lhe mostrar. Mas o reino está onde? O reino está dentro de nós. Assim como Jesus falou para nós. Então, Jesus falou que o reino dos céus e o reino de Deus está dentro de cada um. Então, aonde é que está a sabedoria? Está em todos os lugares. Está nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas e na entrada da cidade. Então ela está clamando em voz alta. Esse é o convite à sabedoria. É um chamado. Mas o que acontece no mundo de hoje? No mundo de hoje, como a gente está vivendo, é tantas coisas. É internet, é Copa agora que está acontecendo, né? Que ainda não começou, mas está acontecendo. A sabedoria está lá? Ela está em todo lugar. Mas o que acontece? As pessoas não estão ouvindo. As pessoas não estão ouvindo, apesar dela estar clamando em voz alta. E o que ela está clamando? A vocês, homens, eu clamo, e todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E a vocês, tolos, tenham bom senso. E o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje? O que a gente encontra? Pessoas inexperientes, com pouca prudência e sem bom senso. Então,
nesse período, você vai observar, e nesse período atualmente que vivenciamos, muitas pessoas com baixo bom senso, ou sem bom senso nenhum. Por quê? Esse bom senso, a pessoa fica com o sensor desregulado, porque ela não está ouvindo, nem o sensor do ouvido está funcionando. Por quê? Você já parou para prestar atenção que a pessoa que não tem bom senso, ela não ouve? Você já encontrou alguém assim na sua vida? Você está falando com ela, mas ela já passa a sua palavra? Não sei se você já encontrou assim, pessoas assim. Você está falando aqui, não, porque é isso, aí ela já corta você. É o quê? Falta de bom senso. Porque a pessoa não sabe ouvir. Porque ela se esbalda na tolice dela. Se esbalda na falta de bom senso. Ela não ouve. Apesar de que a sabedoria e o discernimento estão clamando em voz alta. Mas ele não ouve. Porque a voz dele, a voz do tolo, a voz do insensato, a voz do inexperiente é mais alta do que a voz da prudência. Porque ele não quer ouvir. Ele não sabe ouvir. Apesar de ela estar em todo lugar, ele não sabe ouvir. E clamando em voz alta. Então, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Então a sabedoria, ela está nos aguardando. A sabedoria está aguardando a gente. Ela quer ser nossa amiga. Ou nosso amigo. A sabedoria quer ser nosso amigo. E a pergunta que fica é, você quer ser o amigo da sabedoria? Você quer ter um relacionamento com a sabedoria? Ou você quer tampar os ouvidos, ter o sensor quebrado do ouvido e não ouvir ela clamando em voz alta? Continuando tendo falta de prudência? Vamos lá. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, vamos lá. Toda vez que a gente lê a palavra justo, justiça, fala sobre fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a gente quando adquire sabedoria, as nossas palavras são para fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Eu não sei se você já leu lá em Tiago capítulo 1, que fala assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peço a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, vamos lá. Todas as minhas palavras são justas. Então, quando a gente adquire sabedoria e prudência, e quando a gente tem falta de sabedoria, a gente tem que pedir para quem? Para Deus. Assim como Salomão fez. Qual foi a única coisa que ele pediu? Sabedoria. E pela sabedoria, Deus deu toda a riqueza para ele. Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu. Então, peça a Deus que a eles dá livremente, dá a todos, livremente, de boa vontade. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, todas as minhas palavras são justas. Então, pode ter certeza que a sabedoria, ela não tem dúvida. E quando a gente vem adquirindo a sabedoria, a gente também vem fazendo as coisas com mais fé e sem duvidar.
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, você já aconteceu com você de você falar alguma coisa para alguém e no final das contas ela distorcer aquilo que você falou? Porque eu não sei se você sabe, a pessoa que é tolo, normalmente ele é fofoqueiro. A pessoa que é tolo normalmente é fofoqueiro. Não tem prudência, não tem bom senso. E tem aquela pessoa que só causa discórdia. Porque ela falou algo aqui para você, de alguém. E se você der corda, se você falar mal daquela pessoa para ele, pode ter certeza que ele vai lá naquela outra pessoa e vai falar mal de você. E ainda pode ser que ela vá falar de maneira distorcida. Por quê? Quando a gente tem sabedoria, a gente é fiel à verdade. Nenhuma dessas palavras é distorcida ou perversa. Porque a pessoa que fala mal da vida dos outros, a pessoa que é fofoqueiro, ela distorce aquilo que foi falado e ela é perversa. Eu não sei se você já encontrou algum tipo de pessoa assim dessa maneira, que distorce aquilo que você fala e é perversa. Mas quando a gente vai adquirindo a sabedoria, bom senso, prudência, discernimento, quando a pessoa se aproxima perto de você, você já sabe identificar. Então, vamos continuar. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis. Então a gente viu também lá em Provérbios 5, que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Vale mais que o ouro e a prata. Então, prefiram a instrução da sabedoria, que a instrução da sabedoria vale mais que a prata. E o conhecimento que a gente está adquirindo vale mais que o ouro puro. Por quê? Porque o conhecimento, quando você vai em busca do conhecimento, ninguém tira de você. E com o conhecimento, você pode adquirir o ouro. Porque sem conhecimento e sem entendimento, aquele ouro que você adquiriu, você pode perder. Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. A quem? A sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então, a sabedoria tem uma relação com a prudência. Qual é a definição de prudência? Qual é a definição de prudência? Pensar antes de agir. Mas no contexto bíblico, a palavra tem origem no latim, de prudentia, que significa previsão, sagacidade e bom senso. E é considerada filosoficamente uma das 4 virtudes cardeais. Então, ela é a previsão, porque a pessoa prudente, ela tem uma visão, ela faz
essa previsão? Eu não sei se você me acompanha, mas tem uma coisa que eu tenho dito muito, é o quê? Quem antecipa, governa. Então, o prudente é aquele que antecipa. Então, a sabedoria tem essa relação com a prudência. Lembra, a sabedoria, ela está nos convidando a ter uma relação com ela. Porque ela está chamando a gente. Beleza, vamos lá. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. Deixa eu ver se meu marcador está aqui. Olha, vamos lá. Ver o quão importante é esse versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, são essas... o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso é aquilo que o Senhor odeia. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. Olha só. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Está vendo o quão é importante a gente ter sabedoria? A gente vender tudo que a gente tem para adquirir sabedoria? Está vendo que a instrução vale mais do que a prata e o conhecimento mais do que o ouro puro? Por quê? Porque por intermédio da sabedoria, os reis governam. E se você um dia quiser governar, você vai ter que ter entendimento. Tem que ter sabedoria, discernimento. E as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Olha aqui. E quem me procura, me encontra. Se você está aqui ouvindo o que eu estou falando, já é um bom sinal. Porque você já está procurando a sabedoria. Então, continua procurando. Continua procurando, não desista. Tenha conhecimento, busque o entendimento, busque conhecimento, busque entendimento, para você chegar no discernimento, a aplicação e a sabedoria. Comigo estão as riquezas e honra. Olha só, comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Você compreende isso? Você está compreendendo que é com a sabedoria que está as riquezas, a honra, a prosperidade e a justiça duradoura? Está com a sabedoria. E você está procurando o que na sua vida? Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. E enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou. Olha aqui. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Não sei se você acompanha a profundidade
daquilo que está dizendo aqui nesse versículo 22. Lá em João 1, olha só o que diz lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você consegue compreender a profundidade disso? Eu vou ler de novo aqui o versículo 22. O Senhor me criou. Em outras versões fala, o Senhor me possuía. Como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Do que ele está falando aqui? Antes da formação da terra. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Mas ele estabeleceu os céus, e lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E aí, você já identificou quem é a sabedoria? Ou ainda não? Fala aí pra mim, quem é a sabedoria? Lembra que eu falei que no capítulo 8 a gente ia descobrir quem é a sabedoria? Porque a sabedoria é uma pessoa que está clamando pela gente, quer ter uma relação íntima com a gente. Quem é a sabedoria? Fala pra mim aqui nos comentários. Você já descobriu quem é a sabedoria? Que eu vou ler esse versículo aqui de novo para você. Então, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor de Deus. Vou ler aqui para você um versículo, para para ver se você entende de quem é que ele está falando.
Lá em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você compreende? Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Você está entendendo? Eu tenho a impressão de que às vezes você não compreende. Não compreende a magnitude do que eu estou falando. É como se isso aqui fosse uma coisa... Você ouve uma coisa dessa e é indiferente. A sabedoria é Jesus, que quer ter uma relação com você. Está clamando em praça pública. Está clamando para que você ouça, para que ouça a instrução, para que tenha bom senso, para que tenha discernimento, sensato, equilibrado. Por que a sabedoria quer ter uma relação com a gente? Alguém sabe me dizer? Tem alguém que sabe aí? Por que a sabedoria quer ter uma relação com a gente? Vou ler aqui para vocês outro versículo. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é só o que Ele está esperando da gente. Você entende isso? Ele está esperando. Ele está te esperando. É o convite à sabedoria. Vende. Venda tudo que você tem e adquira a sabedoria, porque ela vale muito mais do que o ouro e a prata. São coisas que a gente adquire ao longo da nossa jornada em busca da sabedoria, porque aqui no versículo 17 ele fala: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. O que você está buscando? Por que você ainda fica buscando coisas que não valem nada? Às vezes perde tempo com fofoca, com intriga. Não faz aquilo que precisa fazer. E não está buscando o mais precioso, que é a sabedoria. A gente tem todos os dias uma nova oportunidade para fazer aquilo que tem que ser feito. Para buscar a sabedoria. Ela está em todos os lugares, te chamando, clamando em voz alta, mas você não quer ouvir. Porque o bom senso, a falta de bom senso, não está deixando você ouvir. Eu te convido a fazer a releitura desse capítulo 8.
Faça quantas vezes você achar que deva fazer desse capítulo 8. Faça quantas vezes você achar necessário, até você entender nessa sua cabeça dura que a sabedoria está chamando todo dia. Ela quer que você encoste sua cabeça no coração dele e tenha uma relação com ele. Deixa de ser insensato. Para que você ainda se importa com aquilo que estão falando de você? De que vai adiantar? Você vai deixar de cumprir aquilo que ele está te chamando para você fazer? Só porque estão falando mal de você? A sua jornada está só começando. A nossa jornada só está começando. Tudo que a gente já viveu até hoje, dia 8/6/2026, ainda não é nem a sombra daquilo que há de vir. Mas a gente precisa vender tudo para adquirir sabedoria. E às vezes você está vendendo tudo que você tem para você adquirir mais um bem material. No final das contas, no final da sua vida, o que valeu? A sabedoria que você adquiriu? Ou aquele carro que você comprou? Mas veja bem que eu não estou falando que não é para você comprar o carro, tá? Porque o que diz aqui? Comigo estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradoura. Você consegue entender isso? Se eu tivesse um quadro agora, eu ia desenhar para você aqui, para você entender isso. Comigo estão as riquezas, a honra, a prosperidade e a justiça. E o que você ainda está fazendo que você não está procurando? A sabedoria. Responda para você essa noite, depois que fechar essa live. Se pergunte, o que eu estou fazendo que eu ainda não estou procurando com todas as minhas forças? A sabedoria. Mas um dia você vai entender. Eu vou ler de novo aqui para você um versículo. Você que tem falta de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Compreende? E o que você vai fazer hoje? Qual é a sua próxima decisão? Porque existe um passo muito importante. Você decide, mas você tem que agir. Mais de 80% do nosso resultado estão nas nossas decisões, que a gente ainda não tomou.
Só que quando a gente toma uma decisão, a gente tem que agir. E você está esperando o quê para agir? A riqueza, a honra, a justiça, a prosperidade está na sabedoria. E você está esperando o quê? Pelo amor de Deus, para agir. Beleza, pessoal? Eu estou viajando amanhã. Talvez eu não consiga fazer a live amanhã. Mas eu vou fazer o possível para a gente dar continuidade nesse estudo. Eu vou subir essa live lá no YouTube para você rever quantas vezes você precisar. Tá bom? E é isso, pessoal. Desejo a todos uma boa semana, uma semana abençoada. Que você dê o primeiro passo em busca daquilo que você tanto quer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu tenho certeza disso. Assuma os seus BO. E faz aquilo que tem que ser feito. Beleza? Uma semana abençoada. Um ótimo final de segunda-feira. Que fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Boa semana.